Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui, Encontro de Experts. E hoje o encontro tá muito especial, gente, encontro de altíssimo nível. Vocês sabem que quando eu preparo aqui as nossas lives aqui do Encontro de Experts, eu trago a galera aqui que é especialista, claro, experts, referências nas suas atividades, nas suas especialidades, para poder fazer quase que uma verdadeira sabatina. Claro que a gente sempre está buscando aqui construir, mas a nossa ideia é exatamente conseguir ajudar vocês com coisas que geralmente as pessoas lá fora não vão parar para poder perguntar. Exatamente aquilo que está fora dos livros, aquilo que está nas entrelinhas. Quero ajudar você a entender de forma mais profunda. Sempre que a gente está aqui na comunidade, sempre que a gente recebe um convidado aqui, a gente está falando sobre alcançar camadas mais profundas, alcançar realmente um conhecimento de profissional, levar isso aqui para o próximo nível, altíssimo nível, sempre em alta performance. E hoje nós vamos falar um bocado aqui sobre finanças. Nosso convidado de hoje é o mestre Paulo Costa. Paulo Costa, que é um educador financeiro. Vou passar mais detalhes sobre ele, vocês não perdem por esperar. A turminha já está entrando aí. Olha lá, Rodrigo, Lohane. Lohane, quanto tempo, Lohane? A Sara, o Paulo está entrando aqui agora na nossa live. Só você chamar aí, Paulo. Perfeito, vou te adicionar aqui agora. Muito bom. Vamos lá, gente, noite incrível aqui, vamos arrebentar. O Paulo está super animado aqui, já conversei com ele antes, para a gente realmente trazer informações aqui super úteis para vocês. Boa noite, Paulo! Boa noite, meu amigo. Boa Tudo bom noite. com você? Obrigado pelo convite. Perfeito. Maravilha te receber aqui no nosso encontro com experts. Acho que não teria uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, né, que eu conheço tão a fundo, participou do Velox com a gente. Eu vi os bastidores do trabalho. Eu falei assim, gente, é muito legal, porque quando a gente pode conhecer a reputação da pessoa, a gente pode conhecer o que essa pessoa está expressando, mas quando a gente conhece essa pessoa de perto, vê os bastidores do trabalho, vê a verdade que está inserida no trabalho dessa pessoa, não tem outro caminho. A gente quer espalhar essa mensagem positiva para todo mundo. Vou fazer uma breve apresentação aqui, dando boa noite para o Paulo, uma breve apresentação dele para vocês que já conhecem, mas eu vou apresentar o meu ponto de vista sobre o Paulo, para a gente poder caminhar aqui com a nossa conversa de hoje. Bom, Paulo Costa, um mestre realmente, nosso querido membro lá também do BNI. O Paulo é um especialista em finanças, hoje ele se dedica à parte de educação financeira, trabalho maravilhoso na parte muito comportamental, muito do mindset, trabalhando sistemas de crenças para ajudar as pessoas a prosperar, onde o dinheiro acaba, para ele não ser uma fonte, mas ele ser um reflexo dos comportamentos. É um ponto de vista muito sofisticado, na minha visão, onde a gente convida as pessoas para poder sair do piloto automático, sair do botão do piloto automático do mercado, parar de fazer sem saber por que está fazendo e começar a ter mais consciência, ter mais clareza sobre as suas decisões, principalmente nessa área de especialidade, que é a área financeira. O Paulo vai contar um pouco hoje também aqui nas perguntas sobre a trajetória dele, o cara que tem resultados assim, fenomenais, ajudou banco, gente, a lidar com crise, uma pessoa que ajudou banco a lidar com crise, ó, tá 100% classificado para poder estar aqui falando um pouquinho com a gente, com os empresários que estão acompanhando a gente. Paulo, muitíssimo boa noite aí para a gente começar o nosso papo. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que nos ouvem aí. É um prazer enorme, muito feliz pelo seu convite. E vamos lá, o que a gente pode apoiar e ajudar e acrescentar mais para as pessoas aí estarem melhor com a saúde financeira. Perfeito, perfeito, maravilha. E já que a gente está aqui na internet, vamos começar a falar de internet, para a gente começar o nosso papo, falar um pouco sobre redes sociais, principalmente. Hoje a gente está aí vivendo uma fase que tem uma enxurrada de informações na área de finanças. Parece que falar de finanças virou meio que a moda, né? O termo da moda. O pessoal começando a aprender a investir em ações, investir em títulos, tirando mesmo, né? Buscando aí, convidando o brasileiro a sair daquele mindset do poupador, né? De botar dinheiro na poupança e começar a ser um investidor, criar uma maturidade mesmo maior para a nossa população. E claro que as pessoas que estão envolvidas nesse caminho de ajudar os outros estão buscando atenção, né? A primeira coisa que eles estão buscando é a nossa atenção. E eu estou vendo, Paulo, um fenômeno acontecer que parece uma corrida para um conseguir provar mais do que o outro, que conseguiu ficar mais rico, mais rápido, de uma maneira mais fácil. E sempre anunciando, tem a fórmula que vai te deixar mais rico, mais rápido, mais rico, mais rápido, mais rico, mais rápido e mais fácil.
E uma vez eu ouvi dizer que as coisas que são fáceis, simples e gratuitas, elas costumam cobrar um preço ainda mais alto. Então, alguns certos Com atalhos certeza. que parecem, está muito fácil, está muito simples, está gratuito, você não precisa, o preço que você vai pagar lá no final é mais alto, porque está distanciando um pouco da gente do que é mesmo o caminho de desenvolver, né? De desenvolver dentro dessa parte. E hoje, como é que você faz dentro da sua especialidade para ajudar as pessoas a identificar no que elas podem acreditar com tanta gente aí falando sobre finanças e dizendo o que elas têm que fazer com o dinheiro delas para poder dar certo? Como é que hoje você consegue ajudar os seus clientes, seus parceiros, a ter mais clareza de em quem que você pode confiar, como é que você faz para identificar quem está falando algo consistente e quem é que está alucinando aí? Arthur, realmente é o que você falou. Tem muita coisa hoje na internet, junto com essa pandemia aí, e muito almoço grátis, né? Nós já ouvimos muitas vezes que não existe almoço grátis. O preço que vai pagar lá na frente é muito maior. Na verdade, o sonho de todos nós é encontrar a fórmula mágica. Só que o que eu aprendi e o que eu ensino é que o mágico somos todos nós. Você não pode acreditar em tudo que está por aí. E é muito fácil você identificar as furadas. Primeiro, quando começa a prometer muito, desconfie. E em matéria de investimentos, você tem nós temos uma série de informações confiáveis na Bolsa de Valores, no Banco Central, né, de nome de corretoras, de operadores de bolsa, onde você pode primeiro se certificar ali se está no caminho certo. Uhum. Buscar as fontes, né? Qual é a fonte que está certificando a verdade dessa pessoa que está trazendo a informação. Isso. Outra coisa também é essa coisa de querer enriquecer rápido e muito e virar milionário rápido, né? Quantas pessoas nós já conhecemos, já vimos a história de pessoas que ganharam milhões na loteria. E se você entrar no YouTube, ganhadores de loteria que ficaram pobres, tem uma pilha de coisa lá. Quer dizer, a pessoa não está programada e preparada para isso. É muito importante. Perfeito. Eu vi esses dias uma pessoa colocou assim, eu investi 20 mil reais e ao final de um ano e pouco eu já tinha, sei lá, 2 milhões na minha conta. Eu falei, gente, mas como se fosse uma coisa assim, eu só apliquei nesse lugar aqui e aconteceu. Não estou dizendo que não pode acontecer, acho que, né? Eu sou igual o Jô Soares. O Jô Soares, uma vez eu assisti uma entrevista dele e perguntaram para ele se ele acreditava em bruxas, né? E ele falou em bruxaria. Ele falou assim, olha, eu não acredito em tudo, mas eu também não duvido de nada. Se essa caneca disser oi, Jô, eu digo oi, caneca. Então, assim, não estou dizendo que é impossível de acontecer, mas não é uma coisa cotidiana, não é o típico de poder acontecer, né? Na verdade, em geral, tem estudo, tem conhecimento, tem experiência, tem consistência, né? Para poder alcançar esse nível de resultado. Muito legal. E quando a gente fala sobre consistência, sobre trabalhar, tem até gente que usa aquela camiseta, né, de quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. No meu escritório, há muitos anos atrás, a gente inclusive produziu uma camiseta dessa porque era o nosso sistema de crenças naquela época. E vou te falar uma coisa que acontece hoje na realidade do meu escritório, com os meus clientes, e você me ajuda a saber como é que isso acontece dentro do seu universo. O que acontece que eu vejo, na maioria dos casos, muitos casos, é que o cliente... Imagina que você está fazendo uma coisa e essa coisa dá certo. Você está fazendo algo e esse algo dá certo. A tentação é fazer mais daquilo, né? Porque se você fez algo e aquilo está dando certo, você acaba fazendo mais. E eu vejo que isso acontece na área do empreendedorismo, né? O empreendedor começa a fazer uma empresa, a empresa dele está pequena, ele começa a trabalhar, esse trabalho gera um fruto, gera um retorno financeiro, e ele fala, opa, o meu trabalho está dando certo. Ele começa a trabalhar mais, e mais, e mais. Só que o dia está em 24 horas, ele é um ser humano, e chega um momento que esse mais não é mais suficiente, e ele acaba vendo que ele está escravo do próprio mercado, escravo da própria profissão. Então ele achava que trabalhar mais ia trazer mais retorno, mas chega um momento em que ele está escravo daquele negócio. Ele não consegue trabalhar mais, e é mais ou menos nesse momento que vários empresários vêm me procurar e falar, Arthur,
cara, eu não aguento trabalhar mais, eu preciso de liberdade para ficar com a minha família, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter tempo para mim, eu preciso ter tempo para os meus amigos, e eu não consigo ter esse tempo porque eu acabei estabelecendo meu padrão de vida dentro de uma receita que eu acostumei a receber, mas isso me exige muito trabalho. E aí eles vêm até mim, a gente junto constrói um modelo escalável, e toda empresa que opera por um modelo tem mais chance de crescer, e toda empresa que só sai fazendo tem mais chance de emperrar. E geralmente o que mais emperra essas empresas é o maior ponto de gargalo de crescimento da empresa acaba se tornando o próprio empreendedor. E eu tenho a impressão de que isso acontece no movimento financeiro, sabe? De a pessoa trabalha pelo dinheiro e daqui a pouco ela está escrava daquele trabalho do dinheiro. E a crença que a gente é convidado sempre é sobre como fazer o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Eu queria ouvir de você o seu ponto de vista de se existe essa dor, se as pessoas vêm para você através dessa dor, de que eles estão trabalhando pelo dinheiro, eles querem inverter, e como que você geralmente ajuda essas pessoas a virar a chave? Arthur, aí eu tenho um exemplo prático que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás comigo. Uma grande empresa me contratou para trabalhar os colaboradores, os funcionários endividados. Uhum. Hoje a gente sabe, se a pessoa está endividada, ele fica improdutivo, chega atrasado, falta, fica deprimido e coisas desse tipo. Então hoje está muito comum e nós montamos até um programa de educação financeira para os colaboradores nas empresas. E eu fiz esse programa lá e deu um muito bom resultado. E o empresário, que mora ali na ilha do Frade, um dia ele falou comigo, ele falou, preciso falar com você, vamos lá em casa. Me procura lá em casa que eu preciso conversar com você. E começamos um trabalho com ele. O que estava acontecendo com ele? Ele estava perdendo a família e perdendo a saúde. E eu tenho um programa montado aqui com cursos que eu fiz no exterior que identifica isso, né? As crenças, qual é a programação que está lá. E qual era a crença dele? O meio que ele viveu na infância, né? Todo o meio dele dizia para ele, ele escutava muito isso, para você ter sucesso na vida, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. Nós todos já escutamos isso, mas o nosso muito é desse tamanho. O muito dele era aquele outdoor duplo, assim, sabe? Muito. E ele tem uma empresa de importação e exportação, há 20 anos. Certo. A empresa de importação e exportação, ela funciona 24 horas, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Mercadoria que chega, que sai e tal. E o que acontecia? Ele andava com 2, 3 celulares, sábado e domingo ele estava na empresa, ele saía cedo de casa, a turma nem tinha levantado ainda. Quando ele chegava em casa à noite, o pessoal já tinha dormido. Ele já estava descolando da família e ficando estressado. Quando mudou essa crença, que ele comprou lá de graça, da família, da comunidade, né, a gente tem um programa que formata o cérebro, reprograma tudo, né? Colocou uma nova crença nele, e aí eu falei, aí a gente vai para a parte prática, depois que programou aqui, vamos para a parte prática. Eu falei, você vai deixar nesse domingo um celular seu comigo, se acontecer alguma coisa na empresa, eles vão ligar para mim. Se eu não conseguir resolver, eu te ligo. Não aconteceu nada, ninguém me ligou, mas na crença dele, ele chegava segunda-feira na empresa, a empresa estava falida porque ele não trabalhou no domingo, né? Sim. Aí calmou, no outro final de semana eu falei, agora você vai ficar sábado e domingo sair na empresa, o celular fica comigo. Não aconteceu nada, deu tudo certo, segunda-feira estava tudo certo lá, ele começou a relaxar. Aí eu falei para ele, agora nós vamos te dar umas férias. Ele tremeu, né? Porque tinha 20 anos que ele não tirava férias. Sim. Te dá 5 dias de férias. Sábado e domingo você já sabe que não tem problema. Então você vai tirar férias quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com a família. E para onde que nós mandamos ele? Nós mandamos para um resort lá no litoral da Bahia, aqueles que lá não pega celular, televisão, notícia, nem fofoca chega lá. Isolou o sujeito. Isolei, ele passou 5 dias lá, a mulher dele falou que na quarta-feira ele ainda estava meio tenso, mas depois ele aproveitou. Ou seja, uma coisa relativamente simples, ele conseguiu recuperar a família e a saúde, tudo vai muito bem, a empresa cada vez melhor. E outra coisa, no final das férias dele na segunda-feira, ele percebeu que ele tinha uma equipe muito boa, o pessoal inovou, o pessoal fez coisas lá que ele não deixava, né? Perfeito.
E você foi me falando, me lembrou o seguinte, o que você tocou aí está muito ligado à educação financeira, né? Educação financeira. E, infelizmente, a gente não... Realmente, eu entendo o sistema educacional, não dá tempo de ensinar tudo. A vida é muito ampla, não dá tempo de ensinar tudo. E a gente acaba crescendo adultos mal educados financeiramente. E o que acontece com a criança mal educada? Ela fica de castigo o tempo todo, né? Toda hora está de castigo. E às vezes, quando a pessoa está mal educada financeiramente, a vida vai botando ela de castigo. E um dos castigos de castigo. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Não pode descansar, não pode se divertir, porque a pessoa estava mal educada ali. O mindset financeiro dele estava abalado, por aí, não é isso? Isso mesmo. Ele entra naquilo que a gente chama da corrida dos ratos, né? Está correndo atrás de resultado, de dinheiro. E é interessante, quanto mais a pessoa trabalha por dinheiro, mais o dinheiro foge dela, né? É um negócio meio louco, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é aquele cara que chega na balada e ele é o cara que paquera todo mundo, aí as mulheres já saem correndo porque já sabem que ele vai encher a paciência delas. E fulano chegou, sai fora aí, porque o cara vai encher a nossa Boa paciência. Comparação. E quando a gente está falando, vamos aproveitar aqui que a gente pegou essa linha das crenças, então eu vou falar um pouquinho sobre crenças. Quando eu converso com os empresários aqui, que a gente está nas mentorias, as primeiras respostas, quando eu pergunto para eles se eles querem crescer faturamento da empresa, se eles querem aumentar a lucratividade, a grande maioria deles responde sim, claro, sem... eles nem refletem para responder, eles respondem como reflexo. É um ato de reflexo. Claro que eu quero. Eu nem falei qual é o preço que eles vão ter que pagar por isso. Claro que eu quero, claro que eu quero. E, então, parece para as pessoas verdadeiro que a crença de que ter mais dinheiro é bom, que ter mais prosperidade financeira é bom. Aparentemente é uma crença verdadeira para essas pessoas, mas a gente sabe que quando a crença é verdadeira, ela tem algum resultado manifesto. Então, a gente sempre brinca, né? Fala assim, se você acredita em algo, esse algo está manifestado na sua vida. Se ele não está manifestado, é porque você acredita que deveria acreditar, mas você ainda está acreditando em algo mais poderoso que está dominando os seus comportamentos. Então, a pessoa acha que quer dinheiro, mas na verdade ela acredita que fora da caridade não há salvação. E aí, nessa crença, ele vai... Todo dinheiro que ele ganha, ele perde, porque ele começa a achar errado, né? Ou que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esse sistema de crenças. Como é que você ajuda hoje os seus clientes a identificarem com mais rapidez, consistência e precisão quando eles têm uma crença verdadeira sobre dinheiro ou quando eles estão alucinando o querer, o desejo sobre dinheiro, mas aquilo não é uma crença verdadeira, eles estão simplesmente num processo de se iludir sobre aquilo, de acreditar que deveria acreditar. Como é que você ajuda as pessoas? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente agora, que dica instrução você poderia dar para elas sobre uma dica para elas poderem identificar mais rápido quando é uma crença verdadeira, quando é uma crença sustentada e quando é uma ilusão, e como é que elas tratam isso, como é que elas lidam com isso na vida delas? Só identificar os resultados, né? Se eu estou fazendo alguma coisa porque eu quero algum resultado e aquele resultado não está acontecendo, tem alguma coisa atrapalhando. Normalmente são crenças obstrutivas, né? Eu recebo, às vezes, clientes que estão ali no cockpit de um carro de Fórmula 1, no grid de largada, deu sinal vermelho, ele acelera e o carro não sai do lugar. E no raciocínio dele, Paulo, eu estou fazendo tudo certo, a mesma coisa que o outro fulano lá fez, ele tem resultado e eu não, né? Eu gosto muito de casos concretos, experiências minhas, eu acho que acrescenta muito para as pessoas, né? Se não der tempo da gente contar tudo, nós fazemos uma segunda chamada aí, tá? Mas algum tempo atrás, eu precisava de um trabalho de uma empresa, pesquisei e encontrei uma empresa em Vila Velha que me atendia. Era de um casal e quem me atendeu foi a dona da empresa. Conversei, negociei ali, mas antes de sair, eu virei para ela e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Você responde se quiser. Você não está bem hoje não, né? Tem alguma coisa te incomodando muito. Ela assustou. Ela falou, nossa, mas está tão na cara assim.
Eu falei, não, eu trabalho com pessoas há muitos anos e você me deu sinais aí de que tem alguma coisa te incomodando muito. Ela falou, realmente tem. Esses dias aqui eu estava repensando a nossa vida. A nossa empresa tem 16 anos e eu fiquei pensando, a gente não teve resultado, não tem lucro, ficou trocando 6 por meia dúzia durante 16 anos. Não seria melhor se eu tivesse feito outra coisa, né? Aí eu falei para ela, é interessante, o índice de mortalidade infantil das empresas no Brasil é muito alto. Uma empresa que sobreviveu, pelo menos sobreviveu 16 anos, tem alguma coisa boa aqui. Por que a sua empresa não dá lucro? A resposta vem na hora, né? Bem no racional. Paulo, é a concorrência. Perfeito. É a concorrência? Tem muita gente que faz a mesma coisa que você faz? Ixi, tá assim. Qualquer fundo de quintal faz a mesma coisa que a gente faz. Eu dei uma pausa, falei para ela, me conta uma coisa. Dentro desse mercado seu aí, das empresas suas concorrentes, tem alguma que você conhece, ouviu dizer, imagina, alucina, que está bem? Na hora, né? Ela falou, tem um fulano, você não conhece não? O cara tem sede própria, viaja para a Europa. Eu falei, interessante, você acabou de me dizer que nesse mercado ninguém está ganhando dinheiro, agora você encontrou um que está. Falei para ela, o problema está aqui na sua empresa. Eu tirei um folder meu, coloquei na mesa e falei para ela, olha, eu trabalho com isso e será um prazer enorme fazer a sua empresa virar uma empresa lucrativa. Tem alguma história sua aí que nós temos que descobrir. Ela pegou o folder, abriu, com cuidado, leu tudo, leu de cá, e o meu folder tem uma pequena orelha, assim, na hora que ela abriu a orelha, tem o currículo. E não dou conta de pagar não. Você fez curso nos Estados Unidos? Mais um paradigma, né? Jogou o folheto em cima da mesa. Não, isso não é para nós não dou conta de pagar não. Eu falei, interessante. Primeiro, eu não lembro de ter te dado o meu valor. Segundo, eu estou contratando um trabalho seu. Fica com esse folder, conversa com seu marido, me liga amanhã, nós vamos dar uma virada na sua empresa. No dia seguinte ela ligou e eu comecei o trabalho com eles. Primeiro, procurando lá as crenças, os valores, qualidade, recurso, estratégia que dão certo. E depois a gente vai procurando que crenças estão limitando ali. E qual era a história de vida interessante? Ela é de uma família numerosa e pobre de uma cidadezinha do interior do Espírito Santo. Ele também é de uma família numerosa e pobre de uma outra cidadezinha do interior do Espírito Santo. Ela mudou para Vila Velha, ele também se conheceram aqui há 20 e tantos anos atrás, começaram a namorar. Compraram uma câmera daquelas Panasonic, começaram a filmar batizado, casamento, aniversário, e começou a ganhar dinheiro. O brasileiro, quando começa a ganhar dinheiro, qual é a primeira coisa que faz? Compra um carro. Compra um carro, perfeito. Eles nem compraram um carro na época, eles compraram um Fiat 147, né? Porque não pode chamar aquilo de carro, né? E usado indo por cima, Arthur. E comprou o carro, qual é o segundo passo? Tem que mostrar. Então, no final de semana, pegaram o carro e foram lá na cidadezinha dela, no carro, né? Chega lá, a família toda naquela pobreza lá, o que aconteceu? Nossa, agora eles estão milionários, a gente não sabe nem como é que recebe eles aqui. O que deu? Deu culpa por eles estarem melhorando e a família continuou lá na necessidade. Para aliviar essa culpa, no outro final de semana eles foram na cidade dele. O que aconteceu? A mesma coisa, deu culpa em dobro. A culpa em dobro, para resolver isso, é uma graça a nossa mente, né? Eles continuaram ganhando dinheiro e para aliviar essa culpa, o que fizeram? Vamos ajudar as famílias. Começou a mandar dinheiro para a família dela, começou a mandar dinheiro para a família dele. A família não pediu dinheiro, não sabe o que fazer com aquele dinheiro, torrou o dinheiro, não melhorou nada a vida deles. Aí deu raiva também, não vamos mandar mais dinheiro. Mas só que ficou uma culpa não resolvida e eles não podiam continuar enriquecendo, porque eles iam ser metralhados, né? Passaram 16 anos trocando 6 por meia dúzia. Faturava 1.000, gastava 1.000. Trabalhava, faturava 5.000, gastava 5.000. Dava um prejuízo, um cliente que não paga e tal. Resolvemos isso tudo, reprogramou. A empresa deles, em 3, 4, 5, 6 meses, fez o VAP. E eu, antes de começar o trabalho com eles, eu filmei e fotografei a empresa do jeito que estava lá. 6 meses depois, né, depois da evolução, eu lembrei disso, fui lá e fotografei a empresa de novo.
Certo. Se eu mostrar o antes e o depois, algumas pessoas nem acreditam. Estava preso com o quê? Com a narrativa lá da mente. Perfeito. Que não fazia sentido. Gente, vocês estão percebendo a força do tema que a gente trouxe aqui sobre como evitar que todo o seu esforço de empreender acabe se transformando numa fonte de problemas financeiros. Olha só, não foi por falta de vontade de trabalhar do casal, não foi por vontade de vencer, mas tinham no sistema de crença deles uma configuração de culpa. E a culpa fez com que eles entrassem em processo de autossabotagem. Então, às vezes, a gente está achando que o que vai salvar a nossa empresa é a planilha, o que a gente está achando que vai salvar a empresa é trabalhar mais, mas para a gente andar para frente, a gente tem que olhar para dentro. Né? E o Paulo faz brilhantemente esse trabalho de ajudar as pessoas a resolver primeiro o interno. A gente tem que cuidar da semente, aí depois, como dizem, a gente sabe quantas sementes tem numa maçã, mas a gente nunca sabe quantas maçãs tem numa semente. Então, o sistema de crenças, ele começa a criar ramificações. Se a gente não está cuidando disso, não está cuidando desse comportamento, as coisas vão ficando duras para a gente lá na frente. Né? E lidar com isso é fundamental, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Olha o nível de ajuda que você deu para essa família. Não só financeira, mas você ajudou eles a resolver vida, né? Acho que é por aí. Não, e olha só, Arthur, depois que resolveu a coisa da empresa e que a empresa decolou, eles nunca tinham viajado para fora do Espírito Santo. A primeira viagem deles depois foi para Nova York, cara. Mudou tudo. Que legal. Programamos junto com eles a viagem. Perfeito. Deu tudo certo. Perfeito. E ainda seguindo um pouquinho aí nesse caminho das crenças, que eu gosto muito de abordar, e você é um mestre, você é um profissional que trabalha ajudando as pessoas a lidar com isso, eu queria pegar um outro aspecto aqui, que hoje não, né? Mas hoje principalmente, a gente tem visto que existe uma ditadura da prosperidade, né? Então, parece que todo mundo, não é mais que você tem o direito de ser próspero, parece que você tem o dever de ser próspero. Então, essa prosperidade começou a ser medida pela quantidade de dinheiro que o cara tem na conta ou pela quantidade de patrimônio que ele tem. Então, as pessoas estão buscando sempre acumular. Mas, quando eu paro para pensar, principalmente algumas das pessoas que eu estudo, das pessoas que eu sigo, que eu considero que são pessoas muito iluminadas, que passaram aqui pela nossa existência, quando a gente vai olhar, essas pessoas não eram multimilionárias, né? Então, quando a gente vai falar sobre Buda foi uma história de renúncia àquela riqueza para conhecer outros aspectos da vida e apreciar e criar lições a partir daquilo. Quando a gente fala sobre o cristianismo, Cristo não era o rei. Cristo, na sociedade dele, poderia ser quem ele quisesse, mas ele não era essa pessoa multimilionária. E dali a gente vem não só na política, na sociedade, né? Martin Luther King. A gente vê que essas pessoas que fizeram as coisas grandiosas na nossa sociedade, elas não eram essas pessoas riquíssimas, pelo contrário, né? As pessoas que tinham, em geral, condições financeiras, muitas vezes elas acabavam não criando algo tão grande, ou pelo menos, pode ser um sistema, claro que é um sistema de crença, ou pelo menos elas não foram reconhecidas, não marcaram a história por essa trajetória que elas tiveram na vida. Isso. E hoje as pessoas estão buscando alcançar esse nível de prosperidade, de acúmulo financeiro e etc. E eu sinto que muitas delas não sabem onde parar. Assim, quando é a hora certa de parar? Em que momento aparece talvez essa culpa? Ou em que momento eu falo, pô, mas então vou lidar com essa crença para ter cada vez mais? Como é que hoje, no seu trabalho, você ajuda as pessoas a se sentirem realizadas e saber identificar, assim, até onde é o caminho certo de crescer e acumular e até onde é o caminho certo de olhar para outros aspectos da vida ao invés só de produzir e acumular riqueza? Como é que você vê essa relação de achar esse termostato de crescimento financeiro e a relação do desenvolvimento interno da pessoa com a área de finanças? Você falou uma coisa interessante aí. A pessoa que juntou várias malas de dinheiro com 52 milhões num apartamento não deu certo, não é muito feliz. Eu tive acesso a uma pesquisa de uma universidade americana. Quando a gente está nessa busca, na verdade, no fundo, a gente tem um objetivo: ter qualidade de vida, ter sensação de felicidade, de tranquilidade, né? Não é pelo dinheiro, é pelo que ele nos proporciona. E foi feita uma pesquisa de uma universidade americana com várias pessoas, e eles chegaram ao seguinte denominador: as pessoas que ganhavam
95 mil dólares por ano, ou seja, em torno de 8 mil, 9 mil dólares por mês, estavam muito bem, tranquilos, felizes e tal. E no gráfico, quando passava muito desse valor, a sensação de felicidade diminuía. É muito interessante essa pesquisa. E tem ela aí no Google, né? É um sentimento inverso. Quando você ganha até em torno de 8, 9 mil dólares por mês, você está com tudo resolvido, você está tranquilo, você tem uma boa qualidade de vida, né? E quando começa a passar disso, a sua tranquilidade, a sua felicidade, a sensação de felicidade começa a decrescer, à medida que o ganho vai aumentando. Respondendo a sua pergunta aí, foi exatamente que eu me lembrei aqui dessa pesquisa. Eu tenho visto aqui, feito, né, as minhas pesquisas, né, não científicas, mas na prática, os clientes, quando chegam aí num ganho em torno de 40, 50 mil reais por mês, eles se sentem muito bem, né? Então, é um bom indicador. Legal, legal. Você está falando sobre... E outra coisa interessante que quando eu começo o meu trabalho, né, a primeira coisa que a pessoa tem que colocar ali é por que ele está ali. Ele está porque a mãe mandou, porque o sócio mandou, porque é necessidade ou porque ele quer, né? Então, primeiro ele tem que querer. E em seguida, quais são as suas dificuldades e qual é a sua meta. A maioria coloca, eu quero ganhar 30, 40, 50 mil por mês. Legal. Já então, parece que é intuitivo. Você está falando aí sobre um aspecto de sensação interna, onde essa pessoa sente que ela está ali, pelo menos na base da pirâmide, né, de que ela está segura, tem abrigo e tem comida. Então ela falou, opa, com 40, 50 mil eu consigo lidar com as coisas que vão acontecer na vida, talvez seja um pouco disso. E um pouco também sobre... pelo menos eu considero que dinheiro é uma energia, né? O dinheiro é uma energia que está circulando. Então, a gente que dá o significado para essa energia, a função para essa energia. Então, deve ter muito a ver também com para onde que eu estou canalizando esse dinheiro. Se eu quero descobrir a cura para a AIDS, talvez eu precise de muito dinheiro. Aí faz sentido eu ter 1 bilhão, porque eu quero direcionar, destinar esse dinheiro para aquilo. Ou, se não, eu não quero curar a AIDS, eu quero... dar uma vida boa, com bem-estar, uma qualidade de vida para minha família. Talvez 40, 50 mil para mim esteja ótimo. Então, deve ter será que tem um pouco a ver com para onde eu estou destinando essa energia? Com certeza, é por aí, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que eu atendo estão nesse patamar da pesquisa lá, né? Perfeito. Eu ainda não atendi. Não, até que já teve clientes aqui que ganham 200, 500 mil por mês, mas já estão canalizando esse dinheiro para caridade, para fazer uma ONG, para fazer benfeitorias, bem-estar para outras pessoas, né? Quer dizer, já não é mais para ele. Ele vai se sentir bem, né, fazendo os outros se sentirem bem. Perfeito. Quando o dinheiro ele cumpre um propósito, né? Quando a gente pega uma pilha, uma bateria, elas acumulam energia, mas não serve para nada se ela não for usada para alguma coisa. Então aquele dinheiro que você está acumulando, se ele não tiver um destino, e aí para cada um vai alinhar esse destino de acordo com o seu próprio propósito, pelo que você me falou ali, né? Da pessoa fazer assim, o que eu quero fazer com esse dinheiro? Legal. Muito bacana, excelente, hein? Olha aí, uma dica super profunda aí, gostei muito. Eu quero aproveitar, eu sei, a gente fez aqui eu preparei aqui uma sequência de perguntas, mas surgiu uma pergunta bem interessante aqui no nosso bate-papo, da Amanda, e ela pergunta assim, que dica valiosa, Paulo, você poderia trazer para a gente, para uma pessoa que está passando por esse momento de pandemia, está tendo dificuldade, está tentando se reerguer, está tentando sobreviver, ou mais que isso, está tentando prosperar. O que essa pessoa tem que olhar primeiro? Que dica você pode dar? Assim, qual é o primeiro passo para essa pessoa conseguir se recuperar financeiramente nesse período que a gente está vivendo aí de mudanças, né, por causa da pandemia? Uma coisa muito importante é uma palavrinha tipo o seguinte:
As pessoas entram nisso porque eu preciso, eu necessito sair disso, está me incomodando e tal. Se for por necessidade, a coisa atrapalha um pouco. Aí a pessoa tem que fazer uma mudança nisso aí, que é o quê? Eu quero tomar uma decisão. A primeira decisão, eu quero mudar a minha vida. O eu quero já é 50% da solução aí. Porque muitas pessoas precisam fazer um monte de coisas, mas não fazem, né? Mas quando aquela pessoa coloca aqui uma decisão, não, agora chega, eu quero. Aí começa a aparecer as informações, as pessoas para ajudar e toda essa coisa. Mas o que eu recomendo aí é o seguinte, pega aí uma folha de papel, um caderno, e a primeira coisa que você deve anotar é o que está te incomodando hoje. Quais são suas dores, o que tira seu sono, quais são suas preocupações? Escreve, tá? Onde que eu estou hoje? Qual é a minha situação hoje? Quando a gente vai ao médico, o que ele pergunta? Por que você está aqui? Está doendo onde? Né? Então, saúde financeira é bem semelhante. Escreva isso. Depois disso, você vai escrever lá. Eu quero mudar isso. E onde que eu quero chegar? É o outro passo. Qual é meu sonho? Qual é meu objetivo? Qual é a meta que eu quero alcançar? Em quanto tempo? Tá? Depois disso, aí vamos para o exercício. Escreva 3 coisas que você acredita a seu respeito. O que vier na sua mente. Brainstorm. Pode ser coisa boa ou coisa não tão boa. Coisa que te ajuda ou coisa que te limita. 3 coisas que você acredita a seu respeito. Ou mais de 3. 3 coisas que você acredita em relação ao dinheiro. Qualquer informação, qualquer frase que vier na sua mente aqui em relação ao dinheiro. 2, 3, 4, 5 frases, você escreve. O que você acredita em relação ao dinheiro? Depois escreva 3 coisas que você acredita em relação ao trabalho. O que é o trabalho para você? Escreva depois 3 coisas que você acredita em relação às suas habilidades. O que você é capaz, o que você não é, o que você já fez, suas habilidades. E por último, você escreva 3 coisas que você acredita em relação ao seu futuro. Depois que você escreveu todas essas frases aí, na frente de cada frase você vai escrever: esse pensamento, essa crença, me ajuda ou me atrapalha? Me ajuda a chegar lá na minha meta, no meu sonho, ou está me impedindo? Né? Ela é útil ou é obstrutiva? Você vai classificando. Depois disso, você vai dar uma nota de 0 a 10 para quanto que você sente que aquilo é útil ou é obstrutivo, que aquilo ajuda ou atrapalha. Certo? As notas mais altas nas crenças obstrutivas, você vai dar uma pensada naquilo, medita sobre aquilo, e coloca na frente dessa crença obstrutiva, quando for nota alta, 7, 8, 9 e tal, está travando mesmo. Você coloca uma crença que vai te ajudar, contrária àquela. Legal. Tipo, não consigo lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro é muito difícil. O que você vai colocar na frente lá? Algo assim, cara, é muito simples lidar com o dinheiro. Eu consigo lidar com o dinheiro. E depois que você encontrou essa nova crença, que vai te ajudar, você faz aquele exercício que lá na minha infância, né? A minha infância tem muitos anos, né, Arthur? Era grupo escolar, escola primária, né? E a gente fazia alguma coisa errada, a professora mandava escrever 20 vezes a coisa certa. Né? Verdade. A nossa mente aprende por diversos meios. Um deles é a repetição. Né? Legal. Então você começa a escrever 20 vezes aquela nova crença, lê aquilo várias vezes durante vários dias. Diz que uma mentira contada 21 vezes vira uma verdade, né? Mesmo que você não acredite inicialmente naquilo, continue declarando aquilo para você. Perfeito. E se mesmo assim isso continua, né, te obstruindo, você pode contratar alguém que entenda de crença para te desbloquear assim em pouco tempo, poucas horas. Muito bom, excelente dica. Olha o nível de alinhamento, né? Ontem, Paulo, eu fiz uma publicação no meu Instagram que, de alguma forma, toca nesse ponto. Eu coloquei que antes de eu me reinventar, eu preciso me redescobrir. Então, as empresas estão buscando se reinventar na pandemia,
sem dar esse passo que você acabou de ensinar para a gente, que é o passo de você se redescobrir. Pô, quem eu sou? Isso. Será que eu estou sofrendo porque eu estou querendo chegar? Será que aquele não é um bom momento para eu repensar se é mesmo naquele lugar para onde eu estava indo que eu quero chegar? Será que eu não tenho um próximo ponto mais próximo? Faz sentido? Isso, e outra linha de pensamento que eu gosto muito, Amanda, que pode te ajudar, é que assim, e tem tudo a ver com o que o Paulo acabou de dizer, é que qualquer história de sofrimento, frustração, qualquer história obstrutiva, negativa, onde você é uma vítima, ela tem que ser mudada imediatamente. Nós somos autores e protagonistas da nossa vida. Então o que o Paulo trouxe é assumir responsabilidade pessoal por aquilo ali. Poxa, qual é o cenário? O cenário é, essa situação está acontecendo, a pandemia está acontecendo. Ok, qual é o meu nível de responsabilidade para eu poder me reerguer? Até onde eu assumo responsabilidade pelas coisas que eu estou vivendo? Eu não sei se ainda está aqui com a gente, mas estava aqui há pouco tempo o Lucas Fonseca, que é o nosso mestre aí, também do Mindset, e ele falava um pouco sobre isso, né? De até onde é a minha responsabilidade, o que eu fiz, quem que eu estou agradando fazendo o que eu estou fazendo, de quem que eu estou buscando aprovação, como é que eu reflito sobre isso para poder traçar o meu próximo passo. Então esse caminho que o Paulo citou, maravilhoso, é um sistema para você rascunhar mesmo, botar no papel, materializar, do famoso quem eu sou, onde eu estou, para onde é que eu estou indo, antes de se reinventar. E na hora que você for se reinventar, vou te dar também, Amanda, aproveitar, vou até invadir aqui um pouquinho a entrevista com o Paulo. Ele falou uma coisa super importante, que é procure um especialista para poder te ajudar. Às vezes a gente está vivendo um momento de sofrimento, você liga para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu vizinho. Eles são pessoas que te amam, que querem seu bem, mas eles não são especialistas. E na melhor das intenções, eles vão te dar um conselho que talvez não seja o conselho que vai te levar para onde você está precisando ir. Então, vai para perto de um especialista, se aproxima, e mesmo que às vezes você não esteja na condição financeira total de contratar, mas tenta ser útil para essa pessoa, tenta se aproximar de que forma que eu posso, paga em ovelha, paga em vaca, tudo tem um jeito, sabe? Quando a gente assume uma responsabilidade, o que o Paulo falou é maravilhoso, assim, pegar essa crença do eu não tenho condições e dizer, não, eu crio as condições. Então você está ressignificando. Paulo, achei sensacional, sensacional. Vou aproveitar até para emendar a próxima pergunta exatamente por aí. Dentro do seu sistema de crenças, das coisas que você coloca como positivas para o seu crescimento, o que você considera hoje que foi a maior sorte que você deu na sua vida na área financeira? Sorte, vamos chamar de sorte, aquilo que aconteceu melhor do que você esperava ou que foi positivo sem você ter planejado. E o que você fez depois disso para que isso que foi sorte voltasse a acontecer na sua vida, só que agora de forma planejada, de forma consciente? Arthur, eu, 10 irmãos, sou o mais velho, morava numa cidadezinha pequena. O meu pai não estudou, mas ele criou uma crença o seguinte: todos os meus 10 filhos vão ter curso superior. E eles se mexeram para isso. Achava gratuidade, mandava a gente para os lugares e tal. E na minha cidade, na minha idade, só tinha o curso primário. Então eu com 10, 11 anos de idade não tinha mais o que fazer ali. E eles encontraram gratuitamente um internato, sabe aquele tipo FEBEM? Era de graça, 3 dias de viagem da minha cidade, e me levaram para lá, isso há quase 70 anos atrás, e me deixaram lá. Não conhecia nada, não conhecia ninguém, aquele monte de gente ali, e eu passei um bom tempo naquilo ali, que era quase um campo de concentração. Eu acho que hoje, pensando nisso, a maior sorte que eu tive foi eles terem me colocado nesse lugar. Porque eu desenvolvi um negócio seguinte, eu desenvolvi um processo de transformar dificuldades em oportunidades. Olha que legal. Inclusive, eu utilizei esse insight aí como título do meu primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi, eu botei isso. Como transformar dificuldades em oportunidades e lucro. Né? E eu vejo que eu me tornei um especialista nisso. Pegar uma dificuldade e conseguir transformar aquilo. Foram vários exemplos na minha vida, né? Quando eu desenvolvi uma estratégia, é o seguinte: quando eu tenho uma coisa que está com dificuldade, né, e isso lá no Velox, até você me alertou para isso, que eu às vezes trabalho por afastamento, né, mas funciona muito bem, sabe? Certo.
Eu me lembro que eu morava num barracão, numa casa simples, chão de cimento, a telha direto em cima, chovia, molhava dentro. E eu, com 20 e poucos anos, eu falei, eu vou construir uma bela de uma casa para a gente mudar disso aqui. E eu, com 24 para 25 anos, construí uma casa enorme. Não sei como que veio o recurso, mas aquilo saiu, né? E depois, com programação neurolinguística, um amigo meu que é muito bom de modelagem, ele fez a modelagem como que eu funciono. Eu achei assim, foi perfeito. Tem o passo a passo de tudo que eu contei para ele que aconteceu, tinha ali um processo, né? Então eu consegui, quando eu trabalhava na ferrovia, eu consegui construir um hotel sem ter dinheiro, sem ter nada, né? Depois consegui montar uma empresa do zero, sem ter dinheiro, sem ter nada, e essa empresa progrediu. Quando eu mudei aqui para o Espírito Santo, eu vi uma oportunidade também, consegui montar aqui uma outra empresa e rapidamente eu tinha 20, 30 contratos, inclusive com Vale, com Petrobras, e parece que foi uma sorte eu ter passado aquelas dificuldades lá naquele internato. Legal. Poxa, que história fantástica e que aprendizado. Quero aproveitar então esse momento para até dar uma boa notícia aqui para a turma que está assistindo a gente. O livro que o Paulo acabou de mostrar aí, que foi essa lição onde ele estruturou o famoso manual do usuário, né, Paulo, que a gente aprende lá na programação neurolinguística. A gente vem para o mundo sem o manual, a gente não aprendeu a usar o manual. E seu amigo da modelagem acabou de alguma forma te ajudando a entender esse manual de como você funciona, manual de funcionamento do Paulo. E, gente, olha só que bacana, o Paulo trouxe para a gente, e eu vou deixar o link para vocês baixarem lá na nossa comunidade do Telegram, o livro Como Transformar Dificuldades em Oportunidades. Ele deixou esse livro para a gente de presente lá em PDF, o livro eletrônico, para vocês poderem baixar. Não tem oportunidade melhor, a gente precisaria aqui de muitas horas na nossa live para conseguir abordar tudo. E olha que presente que ele está deixando para a gente. Eu vou deixar esse livro aí por alguns dias, para vocês poderem acessar o link e adquirir e poder ler o livro. Que fantástico, Paulo, e obrigado pela sua generosidade de trazer esse conhecimento de presente aí para a turma que tá acompanhando a gente. Eu vou botar o link lá na comunidade do Telegram, tá? Depois que a gente terminar a nossa live aqui. E aí a turma que está inscrita, se você não está inscrito, é só ir lá no link que está na minha bio. Você pode entrar para a nossa comunidade do Telegram e também entrar para a comunidade Vamos em Frente. É só colocar o seu e-mail lá. E a minha equipe ajuda você a dar os próximos passos para poder ir mais fundo mesmo no caminho de se tornar mais reconhecido e valorizado pelo que você faz, sentir que você está progredindo na vida, buscando realização. Muito legal. Paulo, e um dos medos que as pessoas têm quando começam a crescer no mercado é das críticas, né? Como você citou o casal que começou a ganhar dinheiro e achou que a família ia ter pensamentos limitantes, críticos sobre ele. E você é um exemplo de uma pessoa que veio e construiu do zero a sua estabilidade financeira, a sua prosperidade financeira. E imagino também ao redor, como diz o Laí Ribeiro, ele tem uma frase que fala que só jogam pedra em pipa que está no alto. Então, quando a pipa está no alto, volta e meia as pessoas tentam atingir de alguma forma que parece ser mais simples do que elas cumprirem a própria jornada. E o que nesse seu caminho você identificou que são os principais pensamentos críticos que as pessoas às vezes têm sobre você dentro do seu processo de crescimento financeiro, e como é que você faz para lidar com essas críticas, com essa energia, essa opinião negativa que às vezes as pessoas têm quando a gente começa a crescer no mercado? Lá no meu começo, isso ainda podia me incomodar, né? Você falou de Laí Ribeiro, há uns 30 anos atrás eu fiz o curso Sintonia com Laí Ribeiro. Oh, que legal! Eu fiz uns 3 cursos com ele, eu admiro muito o Laí Ribeiro, e uma das coisas que ele repete muito, o que você pensa a meu respeito é problema seu. Eu adotei isso. Então, se acrescenta, se é bom, tem uma outra coisa também é um palestrante famoso, professor Marins. Na palestra dele, mestre também. Na palestra dele, ele fala das janelas killer da nossa mente, né? Sim.
aquele descansa-tela do Windows antigo, que tem uma janela grande no meio e várias janelinhas que ficam voando em volta. Ele fala que a nossa mente funciona daquele jeito. Eu estou com atenção aqui, mas as janelinhas que estão em volta estão abertas e tudo que vem de fora entra porque a janela está aberta. E aí ele diz o seguinte, como essas janelas vão abertas, vai entrar coisa boa e coisa não tão boa. Vai entrar coisa que vai te ajudar e coisa que vai te atrapalhar. Você tem exatamente 5 segundos, pelos meus estudos, para fechar essa janelinha e decidir se você quer deixar ou não aquilo entrar, né? E é interessante que numa palestra com um auditório de 200, 300, 500 pessoas, ele pega um cronômetro e fala assim, vocês devem estar achando que 5 segundos é muito pouco, né? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Bicho, se nesse tempo você não entendeu que aquilo vai te atrapalhar, você morreu. Então, quantas vezes eu baixei a janelinha em menos de 1 segundo? Isso não vai me ajudar, baixa a janela. Porque aí não vira crença depois. Perfeito. Fortalecer os filtros, né? Filtrar o que a gente está deixando entrar na mente da gente, senão por osmose aquilo vai permeando. Isso. Perfeito, muito legal. Quando você olha para trás e vê a sua trajetória e tudo que você conquistou até hoje, e das escolhas, na verdade, que você teve que fazer, o que você considera que a criança Paulo, aquela criança que estava lá atrás, diria para o Paulo de hoje, né? O que essa criança diria para o Paulo do agora, para voltar a fazer, porque ela está sentindo falta de que você não está fazendo mais? Eu acho que é o contrário. Hoje eu tenho que dizer para aquela criança, obrigado por aquelas dificuldades, por aquele aperto, por toda aquela coisa que eu passei lá, porque isso me ajudou muito, né? Agora, eu não quero mais aquelas dificuldades, elas já deram a lição, já Talvez aprendi. Ela dissesse que aquilo foi suficiente, Paulo, tá bom já. Isso, chega. Já aprendi. Legal. Consigo desenrolar qualquer dificuldade. Legal. E se você pudesse fazer 3 pedidos mágicos, o gênio da lâmpada apareceu, você tem 3 pedidos mágicos para poder ajudar as outras pessoas do planeta nas suas questões financeiras, coisas que magicamente você ia pedir, aquilo ia acontecer de imediato e que você tem certeza de que iria ajudar as pessoas a serem mais conscientes, seguras e consistentes na gestão das suas finanças. Que pedidos seriam esses? Olha, a primeira coisa hoje que eu acho que as pessoas, que eu pudesse fazer pelas pessoas, é conscientizar todas as pessoas, principalmente as mais novas, que elas têm que pensar no futuro e na aposentadoria. Oh, que legal. Eu fiz isso lá em 78, quando começaram a lançar a Previdência Privada, eu acreditei naquilo, fiz uma Previdência Privada, botei 10% de tudo que eu ganhava ali naquela Previdência Privada durante 18 anos. Tem 25 anos que eu recebo dessa Previdência Privada todo dia 30. E uma coisa que o pessoal novo acha é o seguinte, eu sou novo demais, lá na frente eu penso, não dá tempo. A única coisa que a pessoa nova tem a seu favor é o tempo. Porque a fórmula do dinheiro é juros, a taxa de juros, né, o valor que você aplica, multiplicada pelo tempo. Então, se você tem uma taxa de juros pequena, como está agora, você pode aplicar um valor pequeno, mas multiplicado por 30 anos, por exemplo, você tem lá um bom capital. Eu dou nas palestras, nos cursos aí, o exemplo. Você pega um cofre, coloca 3 moedas de R$1 todo dia nesse cofre. R$3, assim, se eu perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo o que ela fez com R$3 ontem, anteontem, semana passada, a maioria não sabe. Então pega esses R$3 que você está jogando fora todo dia e coloca no cofre. No final do mês você tem R$100 naquele cofre, começa a aplicar. No final de um ano você salvou R$1.200 que já está rendendo. No final de 10 anos você salvou de dinheiro gasto à toa, com 3 moedas, você salvou 12 mil, que já virou 24. E no final de 30 anos, você salvou 36 mil, que tem na sua conta lá no final de 30 anos 360 mil. Então, não subestime o tempo. Outro dia, eu estava com 48 anos. Esse ano eu estou fazendo 78. Então, 30 anos passa, meu. Se daqui 30 anos você disser para mim, mandar um e-mail para mim, olha, eu assisti aquilo, comecei a fazer e aconteceu. Ou você pode mandar um e-mail.
Cara, eu não acreditei naquilo, não fiz. E estou dependendo do INSS. O que é o INSS? Muitas pessoas falam que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Não mais. INSS hoje é isso, nunca será suficiente. Então não acredite. Boa. Não acredite. Muito bom. Cuide da sua aposentadoria. Não subestimar o poder das pequenas atitudes, né? Das pequenas atitudes, dos pequenos valores, né? Das pequenas, abrir mão de pequenas coisas, né? Fortalecer, e é legal isso que você falou, porque fortalecer, olha que legal, fortalecer a visão de longo prazo é um exercício de fé sobre si mesmo. Porque você tem que acreditar que você vai envelhecer, você tem que ter fé de que você vai chegar lá na frente, que você vai chegar aos 78, 88, 98. Se você não tem fé em si mesmo, o reflexo é aquela criança que vai ficar de castigo. E quando chegar na idade, foi você que não acreditou em si mesmo. Quando você optou por não juntar aqueles R$3. Muito Exatamente. Legal. Fantástico. Para empresários, né? A maioria, eu vejo, comete um pecado. Mistura finanças pessoais com finanças empresariais, né? E as pessoas não sabem como separar isso. O que eles fazem? Eles fazem isso, ó, né? Mistura tudo. Finanças pessoais com finanças empresariais. O que precisa fazer? Simples assim, ó. Você separar finanças empresariais e finanças pessoais. Perfeito. Muito isso legal. Na brincadeira parece fácil, mas de verdade eu ensino como fazer isso e que é simples também. Muito bom, muito bom, muito legal. Você acaba perdendo o controle das finanças pessoais e perdendo o controle das finanças empresariais também. Perfeito, perfeito. A gente está caminhando aqui para os minutos finais desse nosso encontro. Seria maravilhoso se a gente tivesse muito mais. A gente ainda tem, né, horas, e a gente pode fazer outros encontros. Vai ser um prazer te receber novamente, Paulo. Vou fazer 2 perguntas e eu gostaria que cada pergunta você respondesse só com 2 palavras. Desafio, hein? Para a gente chegar na nossa reta final. A primeira é a seguinte: você que é um mestre, você é um profissional especialista nessa área de educação financeira. Se você hoje pudesse se aconselhar sobre finanças com alguém que não está mais entre a gente, que é alguém que já morreu, que já passou pela nossa existência, quem seria essa pessoa do passado que você gostaria muito de tomar um café e poder se aconselhar sobre finanças, trocar um papo, bater um papo com essa pessoa sobre finanças? Você já falou dela aí. Se é qualquer pessoa que já passou por aqui, eu gostaria de conversar com Jesus Cristo. Uau, muito sensacional. Na Bíblia tem 2.300 citações de dinheiro e riqueza. E tem 600 e poucas de fé e oração. Muito bom, perfeita observação, muito legal. E a outra pergunta que eu gostaria que você respondesse também com 2 palavras, que atitude as pessoas que estão assistindo a gente agora podem tomar nas próximas 2 horas depois dessa live? A live terminou, nas próximas 2 horas elas podem fazer, que já vai causar uma diferença relevante na vida financeira delas. Uma palavra, anotar tudo que você ganha. Anote tudo. Segunda palavra, faça aquele exercício que eu disse anteriormente aí. Anote aquelas coisas lá. Perfeito. Como está a sua vida, onde você quer chegar, e faça aquele exercício. Maravilha. Vai mudar a sua vida. Paulo, estamos com 1 minuto aí para terminar. Quero te agradecer muito. Gente, quem quiser encontrar o Paulo tem um treinamento fantástico que é o Lucro Express. Fora as mentorias, fora a consultoria que ele dá para as pessoas, profissionais liberais, empresas, se é assunto de finança, você sabe que o primeiro ponto, não só para você ficar dependente de alguém te ajudar, mas para que você possa aprender a lidar com suas questões financeiras, é a educação financeira. E olha, boto minha mão no fogo, porque esse cara é fera, já ajudou cliente meu, viu os bastidores do trabalho dele acontecer. E vou te dar uma dica, segue ele lá no Instagram dele, @PauloCostaPalestrante. Sensacional o conteúdo que ele coloca ali com dicas diárias, né, Paulo, para poder ajudar a turminha aí a prosperar cada vez mais. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que passou aqui pela live com a gente, que topou esse desafio de acompanhar a gente hoje aí, terça-feira, né, às quase 8h30 da noite, acompanhando a gente nesse conteúdo, e desejar sempre que as suas escolhas e as suas decisões sejam guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos, que vocês permitam que o extraordinário sempre se manifeste na vida de você. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, eu que agradeço. Sonhem grande, pratiquem o bem. Beijão para todo mundo, até nosso próximo encontro. Paulo, brigadão. Vamos em frente. Eu que agradeço. Vamos em frente. Obrigado, muito obrigado. Gratidão, Arthur.